E aí, galera, Marcelão na área para a última sequência de lives da nossa maratona aí, digamos que para quem quer começar a carreira na área da cirurgia veterinária. Hoje com meus amigos, primeiramente com o Vanderlei Severo, depois na sequência com o Maicon. Vocês que acham que para entrar no mundo da cirurgia veterinária é somente através da residência em cirurgia, vamos mostrar hoje que vocês estão enganados. A galera tá chegando, bacana, galera. Só esperar o Vanderlei entrar. Michael já tá por ali. Bom demais, bom demais. Eu não tenho muita destreza com esse negócio de live, fica aqui com a cara de trouxa na frente da câmera. Quando ele entrou, vamos lá. Grande Fala, Vanderlei! fala galera, tudo bem? Boa noite a todos. Tá bom o áudio, Marcelo? Tá Tá conseguindo ouvir ótimo, bem? tá ótimo, perfeito. Cara, primeiramente, Vanderlei, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Pra mim, cara, quando eu tava pouco tempo atrás na graduação, eu ia para os eventos, via você lá na frente dando aula, eu olhava e falava, caralho, velho. Tipo, olha o que esse cara faz. E hoje poder estar dividindo uma live com você é muito significativo para mim. Eu que agradeço aí, uma honra o convite. Espero que os ouvintes gostem, né, do que a gente tem para passar aqui, para falar da nossa experiência. E vamos aí, vamos começar. Vamos. Vanderlei, seguinte, a minha intenção aqui nas redes sociais, eu sempre deixo bem clara que é despertar a galera que quer seguir carreira na área da cirurgia veterinária, que ainda estão dentro de uma bolha. Dentro de uma bolha e meu intuito aqui é furar essa bolha. A gente falou muito sobre entrar na cirurgia através da residência e eu sei que esse não é o único caminho. Então, você, para mim, é o maior exemplo e, cara, você é o maior exemplo de sucesso e de tudo, então é você que eu faço questão de chamar primeiramente para a gente conversar e fique à vontade, me conta como é que foi sua história, quando que você despertou para cirurgia, já entrou na veterinária querendo cirurgia? Então, vamos lá. Eu acho, eu comecei em 98, né, na faculdade, fiz vestibular em 97 e comecei na Federal aqui no Rio em 98. E eu sempre vi meu pai assim, sabe? Né? Meu pai é veterinário, não trabalha mais, mas é veterinário, então sempre acompanhei a rotina dele assim, desde criança. E essa área da cirurgia sempre me chamou a atenção. E aí no primeiro período comecei a estagiar com ele. Eu confesso que no primeiro período ainda era um estagiário bem relapso, assim, faltava muito, e aí depois fui melhorando isso, a gente vai amadurecendo, né? Em geral, a gente entra bem jovem na universidade, assim, bem imaturo ainda. Foi meu caso também, mesmo tendo um pai da área, eu acho que isso aconteceu comigo. Só que, assim, eu tive uma sorte e um azar ao mesmo tempo, que no primeiro período de faculdade, minha faculdade entrou em greve. E eu na época eu tinha uma namorada que morava, acho que no sul da Bahia. E aí a gente, namorei muito tempo com ela, namorei 6 anos, 5 anos com ela. Mas nesse início aí de namoro, ela morava lá e eu aproveitei a greve para ir visitar. A gente tinha fazenda lá no norte de Minas, perto do sul da Bahia ali. E eu sofri um acidente, quebrei a perna, quebrei o fêmur de cavalo. Então estava a cavalo, Nossa.
acabei batendo, quebrei o fêmur, uma fratura em terço médio, assim, de fêmur, não foi exposta, mas é uma fratura de fêmur. E aí, naquele momento ali, quando eu voltei para a faculdade, assim, eu voltei de muleta, a greve durou 3 meses, foi o suficiente para eu poder me recuperar parcialmente para começar a andar com 2 muletas. E aí, hoje, quem me ajudou muito nesse período foi o André Fernandes, que é meu sócio aqui na minha clínica da Barra da Tijuca. Ele ficou dirigindo o meu carro, então ele me levava para a faculdade, e ele era da minha sala, então me ajudou muito. Só não me dava banho, mas o resto ele fazia. E aí, nesse período de recuperação, eu comecei a estudar a parte de ortopedia, sabe? Eu comecei a me interessar pela área de ortopedia. Então, eu tinha aquele livrinho Pierre Mattei, uma das primeiras edições, era um verdinho, escrito de preto, nem era o da capa dura ainda. Aí comecei a ler, fui estudando, cada vez me interessando mais. E aí, quando foi no terceiro período de faculdade, eu já fazia estágio no hospital. E na época eles, teoricamente, só aceitavam o estagiário na cirurgia que fosse acima do sexto período. Aí o professor Ricardo falou assim, ó, você vem aí de vez em quando e tal, o professor Ricardo Siqueira, que é muito meu amigo também, um expoente na profissão, assim, uma pessoa que eu gosto muito e respeito muito o trabalho. O professor Ricardo Siqueira da Federal Rural. E aí ele falou assim, você vem aí, Vanderlei, e tal, de vez em quando, vem acompanhando aí o trabalho, só não fica perguntando muito, tipo, atrapalhando aqui o pessoal que vem. Na época estava começando o programa de residência lá na Rural, ainda não tinha residente. Acho que o primeiro residente foi o Marcos Falcão, se eu não me engano, que era meu amigo também, hoje mora em Portugal. E aí eu ia lá, acompanhava, virei um rato de centro cirúrgico, eu comecei indo pouquinho, aí aquilo fui gostando daquilo, via que era muito diferente do que o meu pai fazia, que meu pai é de uma época onde o professor dele operava com uma latinha de Coca-Cola no canto da mesa, o povo fumava dentro do centro cirúrgico, essa doideira toda. E aí eu vi aquele choque, né, do padrão de asepsia, da preocupação com os cuidados operatórios que a gente tem no que a gente vê de técnica hoje, atual, que é basicamente o que a gente tem na medicina humana. É muito parecido, tá? Quem trabalha de forma correta na veterinária provavelmente não vai notar diferença nenhuma entre entrar num centro cirúrgico para seres humanos ou um centro cirúrgico para pequenos animais. E aí eu comecei a acompanhar o professor Ricardo e tal, e comecei a trazer aquilo para dentro da clínica do meu pai. E aí a porrada comia. Era difícil o negócio, porque você pegar um cara que se formou em 1968, né? Então, bem ou mal naquela época, eu acho que ele já tinha isso em 99, mais ou menos, 2000, ele tem 35 anos de formado, quase. Então, assim, você pegar aquele cara e falar assim, pai, isso que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo aqui pode dar mais certo. Esse fio aqui que você está usando, tal, de algodão, não é o melhor, o meu professor falou que tal coisa, aí aquilo gerava um choque, assim, a gente acabava brigando muito e levava essa briga às vezes para dentro de casa, sabe, da minha mãe se meter e falar, gente, pelo amor de Deus, vocês não podem ser assim, como é que vocês vão trabalhar junto dessa maneira e tal? No final das contas, meu pai foi aceitando, porque é claro, quando você vê resultado, você começa a acreditar naquilo ali. Então, não tinha mais fístula de fio, que na época se pensava em rejeição de fio, as cicatrizes eram muito melhores, mais rápidas, então começou a levar aquilo ali e falar, putz, isso aí que ele está falando tem fundamento, né? Ele viu o resultado. Não está inventando isso. Então, assim, vamos parar de usar estufa, vamos comprar um autoclave, esse raio-x aqui não dá para a gente ter um diagnóstico preciso do que a gente quer, então vamos mudar. Então, assim, aquilo foi um choque muito grande, sabe, de gerações ali dentro. E, no final das contas, a gente resolveu da seguinte forma, Marcelo. Eu cheguei para ele um dia e falei assim, pai, quando eu estiver operando, você está fora da cirurgia. Quando você estiver operando, eu também sei fazer anestesia. Eu anestesiava na faculdade, também anestesiei para o meu pai. Então, assim, não sou um anestesista, mas eu sei anestesiar.
E aí eu falava, pai, quando você estiver operando, eu anestesio para você. Mas quando eu estiver operando, aí você não entra para operar comigo e a gente vai viver. Cara, deu super certo. A Olha gente só. parou de brigar, aquilo ali foi a questão. Mas agora foi aí que foi o meu interesse pela ortopedia propriamente dita. Sempre gostei de cirurgia, mas o interesse pela ortopedia foi com a fratura femoral. Então, 2 anos depois, quando eu fui tirar minha haste do fêmur, eu fiquei 2 anos com uma haste de Kuntier na perna. Quando eu fui tirar a haste, 2 anos depois, a gente tira aquilo acordado, né? Eles fazem o bloqueio de peridural ali, você fica acordado conversando. Então, eu fiquei É, conversando com os médicos. Assim, doutor Walter, o que você faz para ligamento cruzado? Faço tal coisa. E fratura exposta, tal coisa. Eu já operava naquela época. Eu já operava os pacientes do meu pai em 2000. Eu comecei a operar ortopedia assistida pelo meu pai em 2000. Então, tem 20 anos que eu exerço cirurgia ortopédica. Então, as minhas primeiras cirurgias foram feitas em 2000, tá? Em pacientes vivos. Antes, eu operava cadáver. Em E 2000 aí, você já tinha formado? não, eu me formei em dois. Era para eu me formar em 2002, mas com as greves, era para eu me formar no final de 2002. Eu me formei, acho que em fevereiro de 2003. É tipo aquele iniciozinho ali, ou fevereiro ou março, para completar o período por conta da greve. Mas teoricamente seria 2002. Me formei no período certinho, assim, no- Mas nos esse 5 anos. conhecimento da ortopedia, da cirurgia, você pegou. Então, aí eu vou falar com vocês assim, o que acontece? Eu tenho uma característica de autodidata, assim, eu aprendi violão sozinho, eu tiro as músicas de ouvido, a parte da cirurgia eu acabo estudando sozinho, e aí ficava até de madrugada estudando anatomia, estudando cirurgia, fraturando cadáver, radiografando cadáver. O que que eu considero assim? Vanderlei, se me permite, pessoal, se esse papo tá fazendo sentido para vocês, clica aqui nesse aviãozinho e manda para quem deveria estar aqui ouvindo isso também, para ver se destrava. E, e Vanderlei, aí, e aí assim, mais ou menos em meados de 2000 ou 2001, se eu não me engano, eu comecei a acompanhar o Rubinho Bittencourt, que é como se fosse o meu pai na profissão, assim, é um cara muito meu amigo pessoal. Ele, a filha dele, o filho dele, enfim, são meus amigos de verdade, assim, meus amigos pessoais. É um cara que eu tenho uma gratidão eterna, o Rubinho. Ele me ensinou muita coisa e melhorou muito a minha técnica cirúrgica também. O Rubinho, a avó dele, a sogra dele era cirurgiã plástica, então ela tem um conhecimento, já tinha um conhecimento de cirurgia que passou isso para o Rubinho, de técnica cirúrgica, sabe? De saber dar um ponto direito, sem apertar a borda da pele, preparação de um campo operatório limpo, sabe? Então, o Rubinho me passou muito isso. Naquela ó, época, em 99, 2000, ninguém botava placa e o Rubinho já botava. Então, assim, aprendi muita coisa vendo o Rubinho trabalhando ali e muita coisa estudando sozinho. Então, o meu início foi esse. Então, assim, teoricamente, eu não fiz de residência. Acho a residência extremamente importante, tá? Eu falo para vocês que, sem dúvida nenhuma, assim, na grande maioria, os maiores profissionais que eu conheço fizeram residência na atualidade, tá? Ou numa federal, ou numa faculdade particular, enfim, mas fizeram residência. Eu acho que ali a gente atinge um nível de maturidade pessoal e maturidade profissional que talvez na prática privada, sem isso, você demore muito tempo para conseguir atingir. Então, eu acho fundamental a residência, tá? Mais importante até do que uma pós-graduação. Se eu pudesse escolher eu só posso escolher entre as duas coisas. Eu posso escolher entre fazer uma residência e ficar 2 anos e depois eu tenho que cair dentro do mercado de trabalho e eu não vou mais ter tempo de fazer uma pós. Eu escolheria a residência, tá? Agora, assim, não, eu posso fazer a minha residência, depois da residência não vou ter problema eu perder um final de semana para viajar para outro estado para fazer a pós-graduação. Então, ok, manda brasa. Aí vocês vão falar para mim assim, pô, Maneiro, mas você não fez residência. Eu acabo que considero esse treinamento que eu fiz dentro da clínica do meu pai, apesar de ter sido uma coisa muito autodidata, sabe? Mas que eu tinha ainda o Rubinho e o professor Ricardo para poder tirar as minhas dúvidas, eu considero que ali foi a minha residência, um tanto quanto empírica,
foi ali que realmente eu aprendi, assim. Então, eu juntei a estrutura que eu tinha, o meu pai, tipo, pai, eu quero comprar uma caixa de placa. Ele ia lá, putz, mas é muito caro isso, mas, pô, pai, isso vai funcionar e tal. Então, assim, então tá aqui, a caixa de placa. Ah, eu quero comprar tal pino. Meu pai ia lá, e ele acreditou, pai, a gente precisa trocar esse aparelho de 100 mA de raio-x e comprar um aparelho de 300. Nossa, mas é muito caro, mas tá bom, vamos comprar. Então, ele foi uma pessoa que acreditou demais em mim. Então, com relação à estrutura que eu tive, me ajudou muito. Eu não posso jamais falar o contrário, sabe? É completamente diferente de uma pessoa que saiu da faculdade sem grana, sem conhecimento, para conseguir buscar, como eu conheço pessoas que venceram dessa forma, sabe? Então, o cara comprou uma motinho, ia com a mochila nas costas operando nas clínicas e conseguiu fazer o dinheiro dele até conseguir montar a estrutura dele. Eu não precisei passar por isso. Mas, por outro lado, eu tive uma outra situação. Assim, quando foi, eu tinha 1 ano e meio de formado, meu pai teve um derrame. E aí parou de trabalhar. Meu pai se aposentou com 61 anos, porque ele hoje não tem mais condição de trabalhar, ficou com um lado parético, a fala comprometida, memória e tal, algumas coisas assim. Então, meu pai acabou parando de trabalhar muito cedo, com 61 anos. E mais cedo foi a coisa aconteceu para mim, porque eu tinha, na verdade, nesse período, eu estava de 24 para 25 anos. Então, eu tinha 1 ano e meio de formado e uma clínica em cima de mim e a família toda para sustentar. Então, foi muito brabo, assim. Então, o que eu acabei fazendo? Assim, eu mergulhei naquilo ali, de verdade. Inicialmente, eu trabalhava de domingo a domingo. Minha clínica não era 24 horas, então eu trabalhava domingo. Aí, domingo eu ia lá olhar os pacientes que ficavam internados com o enfermeiro, ia lá ajudar a limpar canil, trocar curativo, fazer. Para vocês terem uma ideia, eu só parei de trabalhar sábado direto, eu trabalhei sábado até 2018. Então, desde que eu me formei, eu trabalhei todo sábado até 2018, de segunda a sábado. Então, assim, eu trabalhava de 9h30 da manhã até a hora do último paciente, que era 9 da noite, 10 da noite. E sábado eu trabalhava até 18 horas, às vezes 20 horas, dependendo do que seria. Então, quando foi em 2018, um pouco antes disso, eu abri o 24 horas. Eu acho que a gente já tem 24 horas na clínica do Andaraí há mais ou menos uns 10 anos, que eu tenho o serviço de 24 horas. Aí eu comecei a botar as pessoas no sábado, entendeu, Marcelo? Para conseguir começar a dividir isso. E aí foi que eu abri mão do sábado. Mas eu ralei até 2018, todo sábado. E assim, vamos supor, sexta-feira é feriado. Ah, mas sábado não é feriado. Então eu não vou viajar, sábado eu vou na clínica e trabalhava, entendeu? Então isso eu fiz. Hoje em dia, eu só trabalho sábado quando eu vou viajar para operar em algum lugar. Então, assim, tenho que operar em Manaus. Aí eu tento marcar essas cirurgias para sábado, porque aí eu perco sábado e domingo, não comprometo muito a minha semana aqui. Então, assim, essa foi a minha história, sabe? Assim, eu fiz alguns cursos no exterior, porque também eles não tinham aqui, então prótese de quadril, prótese de cotovelo, prótese de joelho, microprótese de quadril. Esses cursos eu acabei fazendo lá fora para me certificar e poder trazer o produto para cá. O primeiro deles eu fiz em 2007, que foi na Alemanha, com prótese de quadril. Aí os outros eu fiz nos Estados Unidos, acho que em 2012, se eu não me engano, que aí foi cotovelo e joelho, e um ano depois de microprótese de quadril. Então, essa a base da minha história foi essa. Na verdade, eu tive a clínica que acabou caindo em cima de mim. Não era a minha ideia inicial, assim, eu comecei como cirurgião volante. Com 1 ano de formado, eu operava em mais de 30 clínicas no Rio de Janeiro. Operava barato e rodava muito, sabe? Com 1 ano de formado, eu visitei as clínicas, aí levava as minhas radiografias. Eu lembro que eu tinha uma pastinha, nem tinha raio-x digital na época. Aí, eu faço isso aqui e tal, essa fratura aqui, não sei o que, essa cirurgia aqui. Aí mostrava. Aí tinha gente que me chamava, tinha gente que não me chamava. Mas foi assim que eu comecei, como cirurgião volante. Antes do meu pai adoecer,
a minha ideia era montar um centro cirúrgico só, somente centro cirúrgico. Eu ia ter um centro para operar e internar, eu não ia fazer clínica geral. E aí o meu pai ficou doente, a clínica caiu em cima de mim de sexta para sábado e eu acabei tendo que dar um rumo diferente na minha vida, né? Em 2013 eu montei minha segunda clínica, que é o Núcleo de Cirurgia Avançada, com esse André, que é meu amigo pessoal, assim, é como se fosse um irmão para mim, André Fernandes, que é um baita de um cirurgião também, o cara opera muito, muito, e é meu sócio na Clínica da Barra, que foi a segunda que eu montei. E aí o ano passado a gente montou a terceira, que é uma clínica só de diagnóstico por imagem, que é chamada Advance, Imagem Veterinária Avançada, né? Onde a gente tem tomografia, raio-x digital, ultra, eletro, enfim, esses exames aí. Então a correria foi essa. Para chegar até Uau, aqui foi isso aí. uau, Vanderlei, uau. Cara, e fica até sem palavras, assim, porque eu não sabia, eu sabia por cima, né? Mas nos pormenores da sua história, o que fica marcado para mim é o esforço, né? É o esforço. Não é a instituição que faz a pessoa, é o esforço pessoal. De ver isso nítido em você. Eu sempre falo isso, assim, na verdade. Às vezes a pessoa faz a melhor faculdade do país, mas ela não gosta daquilo ali que ela faz. Então, assim, é muito difícil que ela seja aquela pessoa acabe virando uma boa profissional, sabe? Assim, eu acho difícil. Se você não realmente gostar do que você faz, aquilo que você está estudando se torna chato e aquilo que você está executando vai se tornando repetitivo e você vai perdendo o interesse naquilo ali. E aí, com o tempo, provavelmente você está fazendo aquilo mal feito, né? Eu, eu gosto muito do que eu faço. Eu falo para vocês que eu gostaria de trabalhar um pouco menos do que eu trabalho. Tá? Assim, eu tô com uma bebê pequena, minha filhinha tem 3 meses, vai fazer 3 meses de sábado agora, e às vezes eu fico 2, 3 dias sem conseguir vê-la, sabe, direito, assim, ou uma horinha. Tem dia, Marcelo, que eu chego em casa às 4 da manhã. Quem vê minhas postagens, às vezes, quando eu saio Isso. muito tarde, eu vou ali e marco o horário ali, só para a pessoa ver que a gente não está brincando, está trabalhando, sabe, de forma dura mesmo. Então, assim, é comum a gente chegar em casa 1 da manhã, 3 da manhã, 2h30 da manhã. Terças e quintas são meus dias mais tranquilos. Hoje eu tive 2 cirurgias só de manhã, depois fiz meus atendimentos clínicos até 5h30 da tarde e depois fiquei tranquilo. Mas, mas isso não é o normal, entendeu? O normal é a gente estar ralando muito, assim. Você falou que tem muita gente desse público que está escutando a gente que seriam ainda da graduação, correto? Isso. Isso. Então, assim, um conselho que eu daria para vocês, assim, em primeiro lugar, assim, foca no que você quer. Então, assim, não adianta você sair da faculdade no 10º período, você não sabe se você vai mexer com golfinho, se você vai mexer com galinha ou se você vai fazer cirurgia. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E eu sei que não é muito fácil da gente saber isso, da gente ter esse direcionamento tão cedo, porque na verdade a gente entra, eu costumo dizer que a gente sai da faculdade com a cabeça que a gente deveria ter entrado. Só que não é isso que acontece. A gente entra com 17 anos, 18 anos, sem saber nada do que um veterinário faz, sabe? A gente não sabe que um veterinário trabalha com inspeção de alimentos, que um veterinário pode trabalhar na barreira sanitária, ou como cirurgião, ou como histopatologista. A gente não sabe nada. Na maioria das vezes a pessoa gosta de animal, então ela vai ali e faz veterinária. Na grande maioria das vezes é Sim. isso, né? A pessoa ela não sabe exatamente o que um veterinário faz quando ela começa a faculdade. Só que eu acho que você esperar até o 10º período para você decidir o que você realmente vai fazer, eu acho que aí é complicado. Quanto mais cedo você faz estágio nas áreas, diversas áreas, mas você começa a fazer estágio, mais rápido eu acho que você vai se direcionando para o que realmente você gosta, para o que realmente você tem mais afinidade.
e muito provavelmente o resultado vai ser melhor. E aí, na área de cirurgia veterinária, então assim, você conseguiu identificar que você gosta da área de clínica de pequenos animais. Então, ok, isso já é uma grande coisa. Eu gosto de clínica de pequenos animais. Dentro da área de clínica, eu gosto de cirurgia. Putz, eu gosto. Eu gosto ou de cirurgia ou de anestesia, ou as duas coisas, mas é uma área que me atrai. Então agora começa a investir naquilo. E aí pensa em fazer uma residência, em começar ou uma pós-graduação, ou no que tiver a seu alcance, sabe? Eu acho que hoje, eu estava falando isso para a Bruna, uma estagiária minha, falou assim, eu faço, você acha que mesmo sem eu sem eu já estar operando, você acha ruim eu fazer uma pós-graduação em ortopedia? Eu falei para ela, Bruna, conhecimento nunca é demais. Então, assim, quando você tem o conhecimento, a cirurgia pode chegar até você. Agora, quando você ainda não tem aquele conhecimento, é quase impossível que ela chegue, né? Então, eu acho que o primeiro passo, mesmo que você já não seja um cirurgião ortopedista, eu acho que você precisa começar uma pós-graduação, começar um trabalho desse acompanhando alguém que faça, para que você vá adquirindo conhecimento para encarar o mercado de trabalho que a gente tem, né? Então, eu acho que é isso. Conhecimento nunca é demais. Eu acho que a pessoa, quanto mais você... Eu não acredito em nada fácil que seja honesto. Então, assim, o fulano trabalha 2 horinhas por dia e ficou milionário. De forma honesta, eu não acredito, entendeu? Assim, eu acredito no trabalho duro, na consistência sabe, de um trabalho. Eu acho que você não pode desistir, você vai trabalhando de forma dura, vai trabalhando duro, 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 e as coisas vão acontecendo para você. Então, assim, eu acredito em sorte também. Às vezes, você faz tudo certo e a coisa deu errado. Você não deu tanta sorte. Mas eu acho que mais importante do que a sorte é a consistência, sabe? É assim, a resiliência, você não desistir daquilo ali. Eu quero ser um cirurgião, eu quero ser um cirurgião ortopedista, eu vou me especializar, eu vou operar cadáver, eu vou ficar até 2 da manhã, 3 da manhã, final de semana, se possível, e com o tempo as coisas vão acontecendo para você. Eu acho que outro dia eu li isso, assim, eu gosto de repetir isso. A pior coisa que o ser humano pode ter é esse pensamento imediatista. Eu vou fazer isso aqui agora, e se isso aqui não me der dinheiro agora, eu não vou mais fazer. Ou isso acontece para mim agora, ou esquece, entendeu? Isso não vem mais. Às vezes você planta aquela sementinha e você começa a colher aquilo ali depois de 5, 6, 7, 8 anos, e aí você vai colher aquilo com força, sabe? Então, assim, eu acho que hoje o volume de cirurgia que a gente tem nas 2 clínicas, né, de cirurgia ortopédica, ele acaba sendo um reflexo dessa consistência de trabalho, sabe? De estar sempre tentando ali, assim, e sempre tentando puxar a responsabilidade para cima de si mesmo. Assim, não é assim, a cirurgia deu errado, ela deu errado porque o cachorro fez cagada, porque o proprietário não foi cuidadoso, ou porque vai de forma humilde e vê se o erro daquilo ali foi seu. Se o pino era fino demais, se a placa não estava apropriada para aquela fratura, se você demorou demais e a fratura acabou infectando. Então, eu acho que puxa aquilo para você poder crescer junto, sabe, Marcelo? Aí, eu acho que esse é uma grande característica que eu acho que o cirurgião tem que ter. Humildade e saber reconhecer onde que ele errou para ele continuar a curva da evolução, senão ele para, né? Senão ele chega até um nível e ele acha que dali para frente ele não tem que aprender mais nada com ninguém, todas as cirurgias que ele fez estão corretas e se deu errado não é por culpa dele, e aí dali para frente provavelmente ele está estagnado. Exatamente. Acho que essa é uma linha de raciocínio aí, de pensamento. Sim, estava conversando com o professor Bruno sobre isso essa semana ainda, Bruno Minto. Muito meu amigo também. Wanderlei, você Fala, é o amigo. pioneiro da prótese de quadril no cenário nacional.
Como, de onde que surgiu isso? Então, isso é bem interessante, assim, tinha uma parte do livro, desse livro Pierre Mattei, que é o Brinker, né? Brinker, Pierre Mattei e Flo, que falava sobre essa técnica de artroplastia de quadril. Eu me interessei bastante naquilo. Na época, a cirurgia era cimentada, ainda não tinha cirurgia não cimentada. Eu me interessei bastante naquilo ali e comecei a estudar aquilo. Eu falei, putz, cara, uma hora eu vou para os Estados Unidos atrás disso. Uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou, e estudando aquilo. Aí, quando foi em 2006, se eu não me engano, 2005 ou 2006, uma prima minha morava em Londres. E eu descobri que uma empresa de Sheffield, uma empresa chamada Veterinary Instrumentation, Vetinist, eles tinham um material de prótese de quadril, que eu não entendia nada, não sabia que aquele material era ruim, achei que era um material bom. Falei, Dani, eu lembro que na época o valor da caixa de instrumental custava o valor de uma Uno Mille. Eu lembro que roubaram a Uno Mille e com o dinheiro daquela Uno que tinha seguro, foi mais ou menos o dinheiro que eu comprei o kit Uau. de prótese. E aí veio aquele material de lá, e aí eu comecei a operar cadáver com aquilo. Tinha um amigo meu, que é meu amigo até hoje, que é um baita de um cirurgião assim, humano, tá? Ele é um pouco mais velho que eu, talvez 1 ano, 2 anos mais velho que eu, o Bruno Fabrício, um baita de um profissional. Ele é staff aqui no Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Também atende em alguns hospitais aqui no Rio de Janeiro. Operou minha avó, acabei operando minha avó junto com ele, entrei em campo junto com ele. Já operou meu tio, que é falecido também, fratura do ombro, mas a especialidade desse cara era quadril. E aí um amigo nosso me botou em contato com ele, falou, pô, você vem aqui na clínica do Vanderlei, vamos operar um cadáver que ele está com a técnica, ele já assistiu os DVDs da técnica, mas quer que você ensine o passo a passo da cirurgia. Muda um pouco, sabe? Ela não é igualzinha, porque as angulações são um pouco diferentes, com questão de retroversão, antiversão, posicionamento do acetábulo, mas a técnica de cimentação é igual, o acesso acaba sendo bem parecido, então foi muito bacana. E aí, depois da cirurgia dele, eu comecei a operar. Depois que eu tinha feito mais de 10 cadáveres, comecei a operar os pacientes com prótese cimentada. Quando foi em 2007, aí eu fui para a Alemanha para fazer o curso da Biometrics. E aí já existia a prótese não cimentada. Tinha prótese cimentada e não cimentada, 2007. 2003, a Biometrics lançou a prótese não cimentada, em 2003. E em 2007 eu fui para lá fazer o curso. Aí chegou lá, eu comprei um instrumental usado de curso. Cheguei para o cara, falei, cara, a situação era bem mais difícil em 2007 para qualquer veterinário. Para mim, especificamente, ela era bem difícil, assim, eu era bem duro de grana ainda, na época. E aí eu pedi para comprar um instrumental usado do curso. Aí o cara separou, assim, ó, você precisa disso, disso, disso. Não me vendeu um kit completo, vendeu um kit do que eu precisaria fazer. Futuramente, depois eu fui comprando o resto do material até ter um kit completo Biometrics, por exemplo. E aí, quando eu voltei para lá, aí eu tinha já outra noção. Eu voltei para o Brasil com aquele instrumental que realmente funcionava, porque o instrumental que eu tinha da Vetinist era uma porcaria, eu não sabia. E o material americano era, putz, 10, sabe, assim. E aí voltei com outro know-how, comecei a aplicar aquilo que eu tinha aprendido, meu resultado já melhorou consideravelmente. Quando foi em 2009, eu comecei a botar próteses não cimentadas da Biometrics, em 2009. E aí venho fazendo uso dessas próteses. Depois disso, depois de 2010, eu comecei a tentar o desenvolvimento de uma prótese não cimentada aqui no Brasil também, que a gente veio melhorando ao longo dos anos e tal, mas ainda não conseguiu chegar no que a gente tem de qualidade do produto importado. Quem sabe uma hora a gente chega lá. Mas a minha trajetória com relação à prótese foi exatamente essa, Marcelo. Eu comecei me interessando pelo livro, depois fui atrás desse material na Inglaterra, depois fui atrás desse amigo meu, que hoje é muito meu amigo, que é um cirurgião de quadril de humano,
até chegar no pessoal da Biometrics. Quem me deu o curso na Biometrics na Alemanha foi o Denis Marcelin Little, Antônio Pozzi e Michael Kowaleski. Eles três que estavam lá no... Você vê, nessa época desse curso, em 2007, o Fitzpatrick estava lá na Alemanha aprendendo também na época, com um cara Olha bem só. mais jovem do que é hoje, estava o Noel Fitzpatrick. Eu lembro que ele estava todo de preto assim, ele ficava mais do lado. Ele não era aluno, mas ele estava lá de orelha, sabe, no curso, para aprender a Ó, fazer também. E hoje é esse expoente aí na veterinária, esse nome sim, respeitado aí no mundo todo. Então a sim, trajetória com prótese de quadril foi essa. E a gente continua na luta aí sim. diária. Vanderlei, é uma cirurgia que eu vejo que quando ocorrem as complicações, é um tanto. Tem as complicações simples, mas tem aquelas catastróficas. Sim. Às vezes eu vejo as postagens e me dá até um frio na espinha só de olhar. Pois é, então, o que que eu Como que foi que você começou? Quando foi ocorrer as complicações? Então, assim, na verdade, hoje basicamente eu só tenho três complicações. São as fraturas femorais, que ocorrem com muito mais frequência, apesar de ser raro, ocorre com muito mais frequência em animais velhos, então com mais de 10 anos, 7 anos de idade. Então esses cachorros começam a ficar, tipo, Vanderlei, eu posso operar um labrador com 13 anos? Poder, você pode, mas existe um risco de fratura muito maior do que se fosse um cachorro jovem, né? Então, assim, fratura, infecção. Hoje a gente tem um índice muito baixo de infecção, tá? Eu acho que é a complicação que eu tenho menos. A gente trabalha de forma muito limpa, muito criteriosa nessa cirurgia. E se a pele do cachorro não estiver perfeita no dia da cirurgia, a cirurgia está adiada e a gente empurra para um outro dia até que aquela pele esteja tratada. Então, tem todo um cuidado com aquilo ali para evitar a infecção. E a mais frequente delas, mas que também ocorre num número reduzido, mas é a mais frequente das três, seria a luxação. Por que é mais fácil de ter uma luxação, mesmo quando você já sabe colocar uma prótese? Porque o cachorro faz o que ele quer fazer. O cachorro não faz o que você quer que ele faça, ele faz o que ele quer fazer. Então, assim, sua avó vai botar uma prótese de cabeça de fêmur. Ela vai receber um manual explicativo para dizer como ela pode abaixar para amarrar o sapato, como ela vai poder tomar banho, se ela vai poder cruzar uma perna por cima da outra, como é que ela deve cruzar essa perna durante tanto tempo. Porque senão ela luxa a prótese, ela tira a prótese do lugar. Com o cachorro não tem essa. Você bota uma prótese hoje, o cachorro sai correndo igual um maluco, então ele pode escorregar, ele pode brigar com outros cães, ele pode... O que eu vejo na maioria das vezes é que o proprietário ou não realmente não soube identificar aonde que foi o problema, ou ele não quis te dizer. Por exemplo, tem um cliente muito amigo meu, de Petrópolis, que ele já chegou lá na clínica e falou assim, Vanderlei, cara, a gente fez cagada. Eu soltei a cachorra com outros dois pastores, e os outros dois pastores que são bem mais fortes que ela, atropelaram a cachorra, e depois que ela rolou, ela tinha 40 dias de operado, sei lá, depois que ela rolou, ela já levantou com a pata para cima e luxou a prótese. Então, assim, eu já sei que isso é raro de acontecer, entendeu, Marcelo? É raro o proprietário chegar e falar para você assim, ó, foi isso aqui. Eu vi escorregando, eu vi a perna abrindo, eu vi na hora que luxou. Então, eu não sei se a maioria não consegue ver exatamente o que aconteceu, ou se fica constrangido de falar assim, pô, o cachorro caiu aí, não sei. Mas na maioria das vezes é assim que as luxações chegam para mim com essa história, entendeu? A maioria não sabe como aconteceu. Mas como é que... O problema quando a gente tem uma complicação, olha que situação. É uma cirurgia muito cara, pra vocês terem uma ideia. Isso. Hoje uma cirurgia dessa com uma prótese Biometrics está em torno de 20 mil reais, entre 18 e mil reais, mais ou menos, é o que está custando, porque só a prótese está custando 12 mil. Então, com mais a parte da clínica, mão de obra, anestesista, internação, raio-x pós-imediato, a cirurgia chega a quase 20 mil reais. Então, o proprietário deposita uma expectativa muito grande naquele procedimento ali. E aí, quando aquele procedimento não dá certo, é frustrante para todo mundo. É frustrante para nós, é frustrante para o proprietário, o sofrimento do animal, que é uma coisa que não tem como, ele vai acontecer, né? Aquilo
uma fratura. Você imagina a dor de um cachorro com fêmur fraturado? Então, ou uma infecção onde você vai ter que tirar o implante, sabe? Então, eu acho que lidar com as complicações de uma cirurgia de prótese de quadril não é uma coisa fácil. Eu costumo dizer que a gente precisa ter estômago, sabe? Assim, porque você tem que ter paciência, estômago, jogo de cintura para poder lidar com aquilo ali. E as complicações, elas vão acontecer independente do seu nível de habilidade e do seu nível de treinamento. Por mais que você tenha colocado, eu já coloquei aproximadamente 400 próteses, mas por mais que hoje minha técnica esteja bem correta, assim, com posicionamento, eu não tenha muita dificuldade para posicionar os implantes na posição correta, eu ainda tenho complicação. E quando eu tenho, em geral, eu posto ela aí para vocês. Posto as luxações, posto as fraturas. Infecção eu não postei ainda porque tem tempo que eu não tenho uma infecção real, sabe, de procedimento de prótese comprovado. Putz, eu tenho uma reação periosteal que depois sumiu. Não é infecção, né? Quando é infecção, você é obrigado a tirar a prótese. Aquilo não vai melhorar só porque você deu antibiótico. Então, assim, eu tenho postado as complicações que eu tenho também, até para as pessoas não acharem que, assim, bota a prótese de quadril aí, porque isso é 100% garantido. Não é verdade. Não é verdade. É uma cirurgia complexa, com complicações potenciais grandes, assim. Então, a gente fala que prótese, quando fede, fede muito. Costumo dizer isso. É diferente de, fiz uma TPLO, sei lá, e que também é uma cirurgia que tem umas complicações grandes. Mas assim, fiz uma TPLO, infectou. Eu trato, assim que o osso consolidar, eu tiro a placa e acabou, resolvi a vida do cachorro, sabe? Então, a maioria das complicações de TPLO que ocorrem comigo são complicações muito fáceis de serem resolvidas. E as complicações de prótese não, né? Esse que é o negócio. Eu acho que tem que ter muita conversa. Não é querer vender uma prótese, um serviço. Você tem que chegar e conversar muito com o proprietário para expor todos os riscos que aquela cirurgia pode ter, para a pessoa poder escolher se ela quer colocar uma prótese de quadril ou não. Se ela chegar e falar assim, putz, se quebrar, e se luxar, e se infectar? Não, eu não quero passar por isso de jeito nenhum. Então eu não vou fazer esse procedimento. Agora, se não, eu estou de acordo com os riscos dessa cirurgia, com uma pessoa experiente, ficam entre 5% e 10%, e eu quero passar por cima desses riscos, porque eu quero que o meu cachorro possa ter o melhor. Então beleza, cai dentro da prótese. Eu acho que é por aí, sabe? Tem que ser bem transparente, bem limpo com isso daí, para que não ocorra depois nenhum mal-entendido, nenhum constrangimento entre as partes ali. Acho que é por aí. Certo. Se você sentir que o proprietário não tá na sua, você não faria, não faz. Se eu sentir que o proprietário é uma pessoa que ele não está apto a lidar com as complicações que são possíveis, então eu falo, eu descarto aquele paciente, entendeu? Eu falo, cara, não, isso não é um bom paciente, entendeu? O proprietário não vai encarar isso de uma forma... não vou nem falar de uma forma natural, porque ninguém encara uma complicação grave de forma natural, mas o proprietário não vai encarar aquilo bem, sabe? Não vai conseguir... no final das contas, quando a gente tem uma complicação, gente, numa cirurgia ortopédica, precisa ter uma parceria das duas partes, tanto do cirurgião como do proprietário. Eu não vou cobrar outro procedimento. A pessoa vai pagar o anestesista, vai pagar o material que for usado, eu não vou cobrar outro procedimento. Mas a pessoa tem que entender que aquela complicação não foi uma culpa minha, mas eu estou disposto a fazer de tudo pelo cachorro dela. Então, assim, o que tiver ao meu alcance para botar uma placa no fêmur, para trocar uma cabeça femoral, ou para explantar uma prótese e fazer um tratamento longo com antibiótico, eu vou fazer. Eu gosto de colocar que a gente precisa matar as complicações no peito, sabe? As complicações de prótese de quadril a gente acaba matando no peito. Até para você conseguir um desfecho daquilo ali. Porque, vamos dar um exemplo aqui. O cara gastou 20 mil reais numa cirurgia de prótese. Aí a cirurgia teve uma complicação de fratura.
O cara só tinha aqueles 20 mil, ele não tinha 30 mil, ele só tinha 20 mil para gastar. Aí agora a fratura, o osso do cachorro, você vai cobrar 10 para fazer, para refazer aquilo ali? Entendeu o que eu tô falando? Eu acho que tem que ter uma Entendi. parceria e quando você opta por colocar prótese, você precisa fechar essa parceria com o teu proprietário, sabe? Se ele precisar, eu botei essa prótese em Manaus e ela deu errado, eu vou ter que voltar lá, eu vou cobrar dele de novo para ir lá? Não, eu não vou. Paga a minha passagem e eu estou indo lá amanhã para resolver isso daí. Ou Manaus, ou Porto Alegre, ou qualquer outro lugar que seja. Eu já tive que viajar muitas vezes para poder resolver problemas de complicação. O que você não pode é virar as costas para o seu proprietário, né, para o seu cliente, e tipo assim, arruma alguém daí da tua cidade aí para tirar essa prótese. Ou sabe? Ou tipo assim, arruma alguém aí para resolver o problema porque eu não vou fazer não. Isso aí, ou se você não me pagar X, eu não vou aí. Sabe essa coisa? Isso aí não tem comigo. Eu acho que não pode ter com quem realmente está disposto a colocar prótese. Porque as complicações elas acontecem, as complicações graves também acontecem, por mais longa que seja a sua curva de experiência. Sim. Acho que é por aí. Vanderlei, e no início, como que você teve estômago para aguentar as primeiras complicações graves, assim? Tô perguntando porque eu fico me Então, pensando, me colocando no lugar. eu vou contar uma passagem aqui. Eu acho que foi, sei, deve ter sido entre o 10º ou 15º cachorro que eu tinha operado. E era uma prótese não cimentada. Não, já tinha mais, porque eu acho que só de cimentada, antes de eu colocar não cimentada, eu coloquei 19 próteses, se eu não me engano. Acho que foi 19 próteses, a gente até publicou esse trabalho. Mas era menos de 30 animais que eu tinha operado, assim. E aí eu cheguei na clínica de manhã para olhar o paciente e o paciente estava com a perna balançando assim. Ó. Ele ficou em pé, uma labradora preta, um labrador preto macho, ele ficou em pé e aí estava com aquela perna balançando assim. Quando eu olhei a perna do cachorro assim, eu falei assim, quebrou o fêmur, meu irmão. Cara, a cliente já estava lá esperando para ir buscar o cachorro. Eu falei, cara, quebrou o fêmur do cachorro. Na mesma hora, deu aquela contração assim, sabe, de parvovirose, eu fui direto pro banheiro, eu falei, meu irmão, que isso, velho, na hora, sistema nervoso, né, daquilo ali, eu falei, putz, e aí a gente conseguiu, esse caso tem até postado, se eu não me engano, no meu Instagram, a gente saiu dali correndo ali, enfim, botou esse cachorro na mesa de novo e botou uma placa de cima, que vai do trocânter até o côndilo, e, e acabou resolvendo o problema dele. Aí o que eu acho interessante, assim, naquele momento eu achei que aquilo ali fosse um feito enorme, sabe? Assim, falei, caramba, eu consegui recuperar essa complicação grave do cachorro e coloquei uma simples placa. E aí quando foi em 2012, ou 2012, 2010, sei lá, não, 2012, eu fui para os Estados Unidos fazer o curso de prótese de joelho. E aí fui fazer o curso, o meu instrutor era o Lisca, o Bill Lisca, que é um cara que hoje já colocou mais de 2.000 próteses de quadril. Ele deve estar beirando umas 3.000 próteses. É um coroa que deve estar com seus quase 70 anos. Muito gente fina. Eu já trouxe ele para o Brasil umas 2 vezes aqui. E aí eu fui mostrar para ele o meu reparo, né, da minha fratura femoral, assim, aí abri meu telefone assim, falei, deixa eu te mostrar esse reparo aqui. Eu fui tipo achando que ele fosse olhar assim, falar, nossa, ficou fantástico, não sei o quê. Aí ele olhou assim e falou assim, ficou bom o reparo. Eu tenho fratura até hoje. Ele olhou aquilo como se fosse uma miíase bem cuidada, sabe? Tipo, porque aquilo realmente é muito natural, entendeu? É uma complicação que me chateia, me chateia. Se eu chegar em casa, tiver colocado uma prótese e o plantonista de lá me ligar à noite e falar assim, Vanderlei, o cachorro quebrou o fêmur, eu não vou dormir direito, eu vou ficar chateado. Mas é uma coisa que você consegue resolver, entendeu, Marcelo? Da mesma forma, o que ele quis dizer ali é o seguinte, eu até hoje tenho fratura e essa é a forma de reparar essa fratura, com uma placa bloqueada, 3 parafusos em cima, 3 embaixo e fim de papo. Então, é mais um procedimento? É mais um procedimento, mas você vai fazer e vai resolver, entendeu? Mas ele olhou para aquilo com uma naturalidade de quem olha para uma miíase, essa que é a verdade.
É, Uau, é por Vanderlei. aí, Pô, entendeu? muito obrigado por compartilhar essas coisas. Vanderlei, e a gente está indo para a reta final. E a prótese de cotovelo e joelho que você já viu lá fora? O que que você Então, me conta? então não, eu coloco, né, na verdade. A prótese Coloca. de. Sim, 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 coloco, sou certificado nas duas. A questão é que a prótese de cotovelo especificamente, ela ainda não consegue reproduzir todos os movimentos que o cotovelo do cachorro é capaz de fazer. Então ela faz, na verdade, extensão e flexão. Pronação, supinação, ela não permite muito que o cão faça. Então, assim, o cachorro anda depois de uma cirurgia de prótese de cotovelo, mas o cachorro não anda perfeito. Mas ele anda. Tem até um vídeo de um cachorro andando antes e depois no meu Instagram de uma prótese de cotovelo com resultado bem legal. Um cachorro que eu operei lá em Bragança Paulista com o Luiz, um grande cirurgião daí também de São Paulo. E, é, e a prótese, quando é que eu vou indicar uma prótese de cotovelo? Osteoartrose em estágio final. Hoje, a estagiária minha me perguntou, falou assim, Vanderlei, esse cachorro aí que está com esse coronoide fragmentado, não dá para você botar uma prótese de cotovelo? Não, você tem que abrir e tem que tirar o coronoide fragmentado do animal. Aquele ali não é um paciente para prótese de cotovelo. Paciente para prótese de cotovelo é o paciente com osteoartrose em estágio final, sabe? Aquele labrador que o cotovelo mexe assim, tipo, pouquinho, sabe? Extensão, amplitude de movimento é muito pequena, o cachorro manca de forma contínua, é, não reage bem aos anti-inflamatórios. Esse é um candidato para prótese de cotovelo. Agora, pegar o cachorro que manca uma, duas vezes por ano e se arriscar a meter uma prótese de cotovelo, a prótese de cotovelo, você vê, para vocês terem uma ideia. A prótese de quadril, se eu pegar um cachorro magrinho, assim, um Golden Retriever novinho, eu consigo fazer ela em 40 minutos, 45 minutos, no máximo uma hora, vai, com folga uma hora. A prótese de cotovelo, você correndo bastante, trabalhando assim, você bota ela em 3 horas. Uma cirurgia grande, você tem que montar um aparato grande em cima do cachorro para no final entrar com aquela prótese no formato de cartucho. O acesso é muito mais complicado, é pela osteotomia do epicôndilo medial, então assim, você tem um desafio de técnica muito grande, com um resultado que não é tão bom quanto uma prótese de quadril, entendeu? Então, você precisa escolher muito bem o paciente da prótese de cotovelo. Com relação à prótese de joelho, essa semana agora mesmo eu entrei em contato com o pessoal da Biometrics, porque eu estou com um paciente que provavelmente vou precisar colocar para saber dos custos dela, quanto ela está custando atualmente. E aí ele me falou que ela, no momento agora, não está sendo disponibilizada para venda, porque eles estão fazendo um upgrade na prótese. Então, não sei o que vai vir por aí agora. Mas o maior problema que a gente tem na prótese de joelho, que a gente tinha, é que o componente femoral era um componente não cimentado e o componente da tíbia era um componente cimentado. Então, assim, a gente sabe que o ideal é que a gente fuja de cimento ósseo, sabe? Assim, quando a gente fala de prótese para cachorro, até pela atividade física do cachorro, o ideal é que seja tudo não cimentado. E eu acho que é esse o upgrade que eles estão dando. Eles já estão há um tempo tentando testar com um cirurgião chamado Matthew Allen a prótese não cimentada. E eu acho que agora ela deve estar chegando em estágio final para poder ter a comercialização. Então ela vai ser total não cimentada. Componente femoral não cimentado e componente tibial não cimentado também. Então acho que no momento atual agora, ela está fora de venda, de comercialização. Uau. Pessoal, a gente já está caminhando para a reta final. Assim que terminar a live com o Vanderlei, vamos entrar na live com o Maicon, também um Meu cirurgião. filho, meu filho, lá de. Michael é meu filho, lá de Foz do Iguaçu. Garoto fantástico, prodígio, que eu acho que vai poder passar bastante coisa para vocês aí. Um garoto novo, Exa- que está brilhando na profissão, assim, muito, muito, muito legal o resultado do trabalho dele. Espero que vocês fiquem bem Sim, à vontade aí também para fazer qualquer pergunta. Alguém tem alguma dúvida exatamente. aí que queira me perguntar, Eu, Marcelo? eu tenho. Vanderlei, você é um cara que está aqui no Instagram, da galera da cirurgia, você é um dos pioneiros também que está no Instagram. Você tem interesse, você pensa em
abrir um negócio digital? Não, na verdade não. Minha história com o Instagram, ela é assim, eu tive uma namorada em 2016 que ela trabalha com roupa, com venda de roupa. E a parte dela forte, assim, ela era muito bem sucedida com a parte comercial online. Então, assim, a parte dela online acabava sendo muito mais forte do que as três lojas que ela tinha juntas não movimentavam o que ela movimentava online. E aí ela chegava para mim e falava assim, Vanderlei, como você não tem um Instagram? Eu falei, cara, eu não tenho saco para rede social. Eu não sei se vocês reparam, mas a minha rede social, 98%, 99% dela é trabalho, né? E o resto é eu com a minha filha, ou eu com a minha esposa, ou a nossa família junto, assim, eu não gosto de ficar me expondo muito na rede social. Eu também não acompanho, eu sigo 200 pessoas na rede social, eu também não fico muito querendo ver fofoca, sabe, de Instagram, mas esse é o meu perfil, não acho ruim quem faça. Eu é que não faço mesmo, sabe? Assim, hoje, basicamente, eu sigo o Cavalo, que eu gosto bastante, da raça Mangalaga Machador, sigo o Porsche, que é uma marca que eu gosto muito de carro, e arquitetura. E o resto são meus amigos pessoais, assim, ou algum profissional de medicina humana, sabe? Assim, algum médico que eu gosto muito do trabalho com trauma, sabe, assim, ou da parte de artroplastia ou de alongamento ósseo, algumas coisas que me interessam em seres humanos. Então, assim, nunca foi um plano para mim, falar assim, eu vou ser um influencer digital, eu não, sabe, eu não, na verdade, assim, eu vou contar uma história engraçada para você. Mas eu estava na praia, eu tinha dado uma corrida, e aí eu estava sentado, assim, tomando uma água de coco, passam uns 4 ou 5 garotos, assim, com o uniforme do colégio público, assim, e aí um zoando o outro, falando assim, moleque, você é um idiota, você não sou nada idiota, não, você é idiota, sim, você não teve nem Orkut, você vai querer dizer que agora você tem Instagram? Naquela época eu não tive Facebook, eu não tive Orkut, eu não tive Instagram. Aí eu fiquei olhando e falei assim, porra, eu acho que eu é que sou o idiota, estou pensando aqui. E aí eu não tive Orkut, eu não tive Facebook, e depois eu acabei criando esse Instagram por conta dessa minha ex-namorada que falou, não, você tem que ter. Vanderlei, a ferramenta é uma ferramenta do futuro, assim, eu acho que eu montei o meu em 2016. Assim, cara, isso é uma ferramenta do futuro, onde as pessoas vão poder te conhecer, onde as pessoas vão conhecer o teu trabalho, sabe? E ela é uma ferramenta muito barata. Sim, se você não quiser gastar dinheiro promovendo nada, você não faz, sabe? Tem empresas que vivem disso, de querer aumentar o teu número de seguidor, não comprando não, mas sabe, aumentando o engajamento das tuas postagens e tudo mais. Eu não faço nada disso. Sou eu que gerencio minha rede social, eu vou ali, posto o meu trabalho, o que eu acho interessante, entendeu? E eu acho que o resultado é fantástico, tá? Agora, sim, gente, vale a pena vocês conseguirem filtrar, eu acho, tudo que é postado no Instagram relacionado a trabalho, tá, gente? Assim, eu vejo verdadeiras aberrações em postagem. Claro que eu não comento nada, não vou lá escrever para a pessoa que eu vi fazendo errado, nem nada, mas muitas das vezes essas aberrações elas nem aparecem com as pessoas que eu sigo. Mas como eu sigo a hashtag ortopedia veterinária, muitas vezes aparece ali uma placa com 3 parafusos. Um parafuso distal, 2 proximais. Ou uma placa com um parafuso no foco de fratura, sabe? Assim, ou um fixador com 2 pinos, um em cima, um embaixo. Umas coisas assim, sabe? Bem surreais, assim. Mas a pessoa posta, entendeu? Eu acho que vale a gente filtrar, até porque hoje, como o Instagram ele é uma ferramenta para a gente, então, assim, de aprendizado mesmo, não é só uma ferramenta para mim de divulgação, mas ela é uma ferramenta de aprendizado. Eu posso entrar ali no Instagram do Marcelo e ver alguma cirurgia que ele fez e tentar copiar. E entrar no Instagram de uma outra pessoa e tentar copiar. Só que se aquilo ali tiver sido feito errado, você está copiando errado, né?
Então, vale a pena filtrar realmente o que que a gente está absorvendo ali para a gente não assimilar nada de errado e acabar reproduzindo o que não é para reproduzir. Sim. Meu velho, vai cair. Beleza? Muito obrigado. Valeu mesmo por ter dado essa 1 hora pra gente, Vanderlei. Eu sei que isso Eu representa que, muito pra você. Você tá com a sua eu que, família aí.